Vamos lá, vamos compreender melhor o significado do que é o numerador e o que é o denominador de uma fração. Vamos ver alguns exemplos. Está aqui o primeiro. O que o numerador da fração 1 sobre 8 indica? Vamos aqui no papel para entender um pouquinho melhor. Bom, estamos aqui. Temos uma fração 1 oitavo. Uma parte de 8. Se eu falar o 1 só por batizado, a gente chama de numerador, e o 8 a gente chama de denominador. A parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador. Agora, o que significa essa fração 1 sobre 8? Por exemplo, se eu disser que eu comi 1/8 de um bolo, é a mesma coisa de estar dizendo que eu parti o bolo em 8 pedaços e comi 1. Se a fração fosse 3 sobre 8, quer dizer que eu teria partido esse mesmo bolo em 8 pedaços, mas tinha comido 3. Comido, ou tirado, ou dado. Bom, então o 8, também a gente pode ler ele como sendo a quantidade de partes iguais, importante isso, partes iguais em que dividimos o inteiro. No nosso exemplo aqui, o bolo nós dividimos em 8 pedaços iguais. E o 1 significa a parte que a gente está considerando desse inteiro, que tinha sido dividido em 8 partes. Vamos voltar lá para a questão para analisar. Bom, note que ele aqui ele tá nos perguntando sobre o numerador, sobre a parte de cima, sobre o 1. Se ele perguntasse sobre o 8, que é o denominador, a gente poderia dizer que há 8 partes por inteiro. Partimos esse total, esse inteiro, em 8 pedaços. Ficaria até mais preciso se ele dissesse 8 partes iguais. Bom, mas o que ele está falando é da parte de cima, do 1. Quer dizer que estamos considerando uma parte desse inteiro. Ok? Numerador é o tanto que estamos considerando. Correto? Vamos ver mais uma. O que o 3 representa em 5/3? O 3 é o denominador, representa que o inteiro foi partido em 3 pedaços. Aqui a letra B, a gente pode se confundir, ele fala o número de partes iguais em todos os inteiros, não é em todos, é nesse inteiro específico. O número de partes que estamos considerando não é, porque isso aqui faria menção ao numerador. Então nos resta aqui o número de partes iguais em um inteiro, em um determinado inteiro. Ok? Conferindo. Mais uma. O que o denominador da fração 3 sobre 2 indica? 2 significa que partimos o inteiro em 2 partes. Ficava mais preciso se ele dissesse 2 partes iguais. Mais uma. O 2, que é o numerador. 2 representa o número de partes iguais em um inteiro. Nunca em todos os inteiros. Ok? Conferindo. Oxente. Não, o número de partes iguais em um inteiro seria 4. Perdão, gente. O 2 aí, no caso, está considerando, está sendo o número de partes que estamos considerando. Até já falei sobre isso. Numerador é o número de partes que estamos considerando. Às vezes cometer um errozinho é bom. Beleza? Vamos em frente agora com vocês. Bom estudo.